Olá, jovens, tudo bem? Bom, hoje estamos de volta para falar sobre um dos temas mais cativantes e relevantes da física, certo? Que é o tema da relatividade. Então, hoje vai ser uma aula introdutória, a gente vai falar sobre os primeiros conceitos, certo? Mas antes disso, a gente vai fazer um preâmbulo geral de quem foi esse cidadão aí que está na tela, que vocês todos conhecem muito bem, né? Albert Einstein. Então, Einstein ele foi um físico marcado por muita imaginação, como a grande maioria dos físicos, mas em geral a profissão de físico ou quem é físico, né? Em geral ele se destaca por ser brilhante, imaginando ou criando teorias, ou ele é um exímio matemático. E isso acontece muito na física, tá? Exímios matemáticos conseguem chegar a conclusões físicas importantes. Esse não foi o caso de Einstein. Einstein se dedicou por ter uma imaginação muito proeminente e por conseguir pensar coisas que as outras pessoas não conseguiam. Tem um vídeo na internet do canal chamado Canal Nostalgia, que vocês já devem conhecer, que tem um vídeo mais ou menos de 1 hora que fala sobre a trajetória e a vida de Einstein. Então esse vídeo é fundamental e eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo e fazerem um resumo não só das minhas aulas, mas um resumo desse vídeo, tá? Porque ele é um vídeo bem importante e dá um preâmbulo bem legal sobre o Einstein. Então, melhor do que eu falar aqui, vocês podem assistir lá e tirar as suas conclusões também. É um vídeo muito bem feito. Pois bem, então, o Einstein, aqui a gente se refere ao ano de 1905, certo? É um ano que é comemorado até hoje. Eu lembro que eu estava na faculdade de física em 2005 e foi comemorado o ano miraculoso da física ou algo assim. Foi comemorado o centenário desse ano, tá? De 1905. Então, em 1905, Einstein ele publicou o seu primeiro postulado, certo? Que é o chamado princípio da relatividade. Tudo isso vocês vão entender bem, tá? Eu vou tentar fazer esse capítulo. A gente vai dar uma acelerada nos vídeos, mas eu vou fazer os vídeos de maneira bem explicada para que vocês possam entender os conceitos, tá? Então, o princípio da relatividade ele diz que as leis da física são as mesmas em qualquer sistema de referencial inercial. E o segundo postulado de Einstein, também publicado dentro desse contexto da relatividade, né? Da relatividade restrita, que foi a primeira relatividade que ele falou. Então, nesse curso a gente vai falar sobre a relatividade geral também e o quanto isso foi revolucionário para a física na época. E no final também desse capítulo, que é o capítulo 37, a gente vai falar também sobre quais são os avanços que as teorias de Einstein trouxeram em relação às leis de Newton. Então, o Einstein, ele imaginou uma coisa muito doida, que a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma em qualquer sistema de referencial inercial e não depende da velocidade da fonte. Ora, isso parece muito estranho, eu vou explicar por quê. Suponha que você tá aqui e tá com a arminha na mão, tá com a arma de fogo na mão e dá um tiro, certo? Suponha que você está em repouso, velocidade igual a 0, certo? Então você dá um tiro aqui. Bom, o tiro ele vai sair com a velocidade v, certo? Vou chamar de U para facilitar. Agora, se você tiver
Desculpe meu desenho aí, tá? Em um trem, um carro, um veículo, o que quer que seja, que se movimenta com velocidade v, diferente de zero, e você dá esse mesmo tiro, qual é a velocidade do tiro? Se é a velocidade do tiro quando a pessoa está em repouso é u, então aqui a velocidade do tiro é u, certo? Aqui embaixo, como ele está se movendo, a velocidade do tiro é u mais v, certo? Por quê? Porque são somadas as velocidades, é a velocidade relativa, certo? Nesse caso, o que o Einstein está falando? Ele está falando que a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma em qualquer sistema de referencial inercial. O que é referencial inercial, professor? É um referencial não acelerado. Então, aqui a gente está considerando uma velocidade diferente de zero, mas constante, tá? E não depende da velocidade da fonte. Então, o que o Einstein está dizendo? Não importa que eu tenha uma lanterna, não importa que eu tenha uma lanterna em repouso ou uma lanterna em movimento, certo? A velocidade da luz é sempre c, se for no vácuo, certo? Não é c mais v, é c, certo? Vocês vão entender melhor essa questão depois, mas parece audacioso. Hoje todo mundo sabe a velocidade da luz no vácuo é c, mas o Einstein ele precisou partir desse pressuposto para provar algumas coisas, e essas coisas também serviram de comprovação para o postulado de Einstein, que a velocidade da luz no vácuo é c. Então, isso parece simples, tá, gente? É assim, é uma viagem dele, onde é que isso quer chegar e para que a gente usa isso? Vocês vão ver. O segundo postulado de Einstein, ainda em 1905, diz que é impossível para o observador inicial deslocar-se com a mesma velocidade da luz. Lá no canal Nostalgia tem uma parte que diz que o Einstein ele imaginava, se a luz é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo, certo? Então, um campo elétrico variando e um campo magnético variando, certo? Um campo magnético variando perpendicularmente. Desculpa o desenho aí, tá? Vocês lembram dessa figura. Ora, se a luz é um campo eletromagnético, se você pudesse viajar à velocidade da luz e você você olhasse para um feixe luminoso, o que é que você ia ver? Se a luz nada mais é do que um campo eletromagnético variando ao longo do espaço. Então você não ia ver luz. Então, isso era uma coisa que batia na cabeça do Einstein, e aí uma das coisas que ele postulou para isso, por causa desse pensamento dele, é impossível que qualquer observador inercial, ou seja, não acelerado, desloque-se com a velocidade da luz no vácuo c. Então, a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade atingível por qualquer coisa. E nada se movimenta com velocidades acima disso. Certo? Isso daqui representa uma limitação para algumas coisas, algumas curiosidades nossas, né? Como coisas de como chamam? Ficção científica, etc. Mas a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Ou, na verdade, não na aula de hoje, mas ao longo desse capítulo. Pois bem, então, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é escolher quais são as coordenadas do sistema inercial. Então, a princípio, a gente tem o que a gente conhece como transformação galileana. O que é isso? Ora,
eu tenho um corpo se movimentando para cá, certo? Certo? E eu tenho aqui o meu corpo, a princípio, numa posição x', e a minha posição x, que é a posição que eu estou agora, certo? E esse corpo se movimenta com velocidade u. Certo? Esse tamanho aqui, d, certo? Essa distância, x menos x', né? É u vezes t, certo? Então, então x, né? Perdão. X é igual a x' mais o t, que é esse tamanho aqui, certo? U vezes t. Ah, professor, por que isso? V é igual a dx dt, certo? Então, dx é igual a v dt. Ou x é igual a, nesse caso, u vezes t. Tá? Então, essa distância aqui, ó, vale u vezes t. Pois bem, o mesmo ocorre para velocidades. Então, a velocidade no ponto x é a velocidade no ponto x' mais u, que é a velocidade que ele desenvolveu daqui para cá, tá? Do ponto x' até o ponto x. Pois bem, então isso daqui vai servir para a próxima aula, quando a gente for falar das transformações de Lorentz, certo? Então, as transformações galileanas, elas seguem a mecânica clássica que a gente já conhece, certo? De equações de movimento, lá da Física 1. Não é novidade para nenhum de vocês. Mas isso daqui vai ser importante lá na frente, tá? Pois bem. Então, um conceito bem importante no Einstein é a simultaneidade. Então, o que é essa simultaneidade? Aqui ele coloca o seguinte problema. Ó. Considere que você levantou às 7 horas da manhã. Se você diz, eu levantei às 7 da manhã, você está afirmando que dois eventos ocorreram simultaneamente, ou seja, ao mesmo momento. O primeiro evento é você levantou, e o segundo evento é o relógio marca 7 horas da manhã. Certo? Então, isso é simultaneidade. Duas coisas ocorrerem ao mesmo tempo. Então, vamos pensar numa seguinte experiência, certo? Suponha que você tem uma moça dentro de um trem, esse trem está se movimentando com velocidade qualquer aí, certo? E tem um cidadão com um sistema de referencial inicial parado em relação ao trem, certo? O Stanley e a Mavis. Beleza. O Stanley está em repouso e a Mavis está em movimento. Suponha ainda que eu traço 2 pontos aqui, 4 pontos, né, na verdade. O ponto A e o equivalente dele, a linha, que estão na mesma posição no eixo X, certo? X1. E o ponto B e o ponto B', que estão na mesma posição no eixo X também, X2, certo? Considere que caíram 4 raios, um em cada um desses pontos, ao mesmo tempo, certo? Foram raios que caíram no mesmo segundo do relógio. Então, vamos dizer assim, para vocês verem como a simultaneidade dos eventos é algo relativo, e essa é uma das coisas que o Einstein chegou à conclusão. Pois bem, então, o trem, lembrem, o trem está andando para cá, certo? Certo? Uma vez que o raio cai aqui, a luz, ela vai começar a viajar no espaço, certo? Até chegar nos observadores, na Mavis e no Stanley, certo? Então, ela vai começar a viajar, a luz que está em relação ao trem e a luz está em relação ao Stanley que está em repouso, certo? Só que, lembre de uma coisa, o trem está em movimento para cá, certo? Se o trem está em movimento para a direita, qual é a luz que a Mavis vai enxergar primeiro?
Ora, pela lógica, ela vai enxergar primeiro a luz a qual ela está indo em direção, certo? Ela está indo em direção a essa luz aqui, ó, que caiu no ponto B'. Então a Mavis vai enxergar primeiro a luz que saiu de B', e é isso que acontece, ó. Nesse instante aqui, a luz que caiu em A' ainda está se encaminhando para a Mavis, só que o trem está em movimento, certo? Então, se o trem está em movimento para a direita, essa luz daqui ela vai demorar mais um pouco para chegar na Mavis, e a luz de B' vai chegar mais rapidamente, certo? Então, veja, para a Mavis, ela não sabe em que momento os raios caíram. Ela só sabe que ela viu primeiro a luz que caiu em B' e depois foi que ela viu a luz que caiu em A'. Certo? Então, para a Mavis, esses eventos são simultâneos ou não? Não. Certo? Agora, para Stanley, ele está em repouso, a luz cai aqui, no ponto A, no ponto B, a luz tem a mesma velocidade, se ele está em repouso, elas vão chegar exatamente ao mesmo tempo. Então, para Stanley, o que acontece? Os eventos são simultâneos. Para Mavis, não. Então, veja como é doido, né? A simultaneidade de dois eventos que a princípio ocorreram ao mesmo tempo, ela é relativa, certo? Então, esse é um ponto que eu quero que vocês entendam bem. Se vocês tiveram dúvida na linha de raciocínio, voltem ao vídeo e ouçam com calma. Se ainda persistir a dúvida, eu posso voltar e dar uma explicação melhor em algum outro canal, tá? Mas essa explicação da relatividade da simultaneidade, ela é muito importante. De novo, a Mavis, ela não vê os eventos simultaneamente porque o trem está em movimento. Já o Stanley vê porque ele está em repouso em relação às duas fontes, certo? Que é onde o raio caiu. Então, professor, mas eu não entendi essa questão de raio. Você pode, por exemplo, usar duas lâmpadas que acenderam nos dois pontos, certo? Faz o mesmo efeito. Tá bom, gente? Então, para não confundir mais a cabeça de vocês, eu vou encerrar essa primeira aula por aqui, tá? Eu pretendo finalizar esse capítulo ainda essa semana, então vão ter mais vídeos do que o de costume, para a gente tentar acelerar e concluir mais rapidamente possível a disciplina, tá bom? Então, forte abraço a todos e até a próxima.